Então, gente, eu vou fazer minha unha hoje. Vou mostrar pra vocês que eu vou fazer com acrílico, com pozinho acrílico e no molde F1, no molde russo também, tá bom? Então, esse aqui é o molde russo. Ó, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. E a gente vai fazer a ponta primeiro, tá? Pra dar sustentabilidade pra unha, tá bom? A gente faz a ponta, depois eu venho com o molde F1 em cima. Então, agora eu vou preparar a minha unha e já venho pra vocês já fazendo a ponta. Então, aqui, gente, eu vou preparar minha unha, tá? Só vou passar essa broquinha. Vocês podem ver que a minha cutícula é bem fina, nem tenho quase, então eu não vou mexer nela. E quando passa essa broquinha pra preparar a unha, pra tirar a oleosidade e o brilho, ela já aproveita e tira a cutícula que tá na unha ali, né? Aquelas pelezinhas grudadas, então é isso. É assim que a gente prepara a unha. A gente tira o brilho, passa ali na cutícula e já tá pronto. Pra quem tem pouca cutícula como eu, né? Quem tem bastante, aí às vezes tem que tirar um pouco da cutícula antes de aplicar o molde. Lembrando, gente, que tem que ser assim, como a broca ela tá fazendo a rotação dela, não precisa aplicar pressão na unha, tá? Tem que ser bem de leve pra não machucar e não prejudicar o leito da unha, tá bem? Então, assim, ó, quando tem uns cantinhos, assim, ó, já passa um pouquinho ali, ó, que já sai aqueles cantinhos com pele. No caso da minha unha funciona, em qualquer unha de cliente funciona, mas tem clientes que tem muita cutícula, muita. Então tem que tirar a cutícula um pouquinho e depois passar a broquinha pra dar um polimento e deixar um acabamento bonito. Então é só tirar, ó, o brilho da unha. Ó, tem que ser bem de leve pra não machucar e não afinar demais a unha, senão a outra cliente, ela vai sentir dor. Ela vai sentir um desconforto quando for colocar o alongamento, porque o alongamento, ele dá uma pressãozinha pra cima, assim, ele puxa um pouco a unha pra cima. Então tem que ser bem de levinho pra manter a integridade do leito da unha, pra poder também o alongamento que tu tá fazendo, ele durar, porque se a unha estiver muito fina, ele não vai durar, ele não vai segurar o alongamento, tá bem? Ó, aqui estão as minhas unhas já preparadas. Agora eu vou colocar um alquinho pra limpar, tirar esse excesso de pó, tá? Vou pegar aqui uma toalhinha. Ui, o álcool entrou na garganta. Vocês podem também limpar com acetona, viu? Aqui eu cortei essas duas unhas que estavam compridas. Ó, pronto. Tá pronta pra receber o produto, a minha unha. Eu coloquei o primer adesivador e o cleaner, né? Primeiro pra limpar, deixar bem fosca e opaca a minha unha sem nenhum resquício de oleosidade e brilho. E também agora eu coloquei o primer adesivador, que ele vai também ajudar a aderir melhor o acrílico ou o gel, o produto que tu decidir usar. Bom, gente, agora eu peguei aqui meu vidrinho pra colocar uma nome. Que o acrílico, ai, não sei, foi ele pegar um potinho. O acrílico, ele não é necessário usar a cabine, ele seca sozinho, tá? Eu vou usar o pó acrílico pink, vocês vão ver a cor que ele vai ficar. Tô usando esse meu pincel, eu queria um pincel menor, mas esse aqui é grandão, mas ele também serve pra fazer esse tipo de trabalho. Então o que eu vou fazer? Ó, eu quero minha unha mais ou menos, esse aqui é o molde russo, é pra te fazer uma ponteira, uma tip, tá? Que não é aquela tip colada que a gente fazia antigamente. Então eu coloquei ele, eu já escolhi, pode ver que o meu minguinho ele é um pouquinho mais largo. E como é uma tip, eu não vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, ó. E eu quero minha unha comprida, dessa vez eu vou fazer um alongamento mesmo, eu sempre faço mais curta. Eu vou botar aqui na segunda, não tão comprida, eu vou botar aqui na primeira risquinha dela. Aí eu venho, molho meu pincel, eu tenho que molhar bem meu pincel, tá? Escorro um pouquinho aqui, venho aqui com meu pozinho, eu tenho um pelinho aqui, tem que tirar. Vamos lá de novo. Esse acrílico tem um cheirinho forte, tá, gente? Venho aqui, pego uma pérola e faço isso aqui. Tiro um pouco do manômero e venho puxando. Ó, não pode ter muito produto aqui perto, ó, senão ele vai empoçar. Ele vai ficar ali com um degrauzinho, sabe? Então, ó, eu venho arrumando aqui o tamanho que eu quero. Venho arrumando aqui o tamanho que eu quero. Tirei o excesso ali, agora eu venho, ó, vou tirar só mais um pouquinho daqui da ponta. Isso. Agora eu venho, acoplo na minha unha, ó. Não precisa apertar, vocês podem ver ali, ó, que já dá pra ver a minha unha embaixo. Ok? Ele vai secar sozinho, então a gente tem que segurar um pouquinho, tá, gente? Ó, a gente tem que segurar um pouquinho, ó. Vocês estão vendo ali? Até onde foi, ó. Aí tem que segurar um pouquinho, porque ele vai secar na minha unha, esse acrílico. Então, o que eu digo assim, uma dica, se vocês forem fazer acrílico na cliente de vocês, dê uma máscara pra ela também, porque o acrílico ele tem um cheiro muito forte. Olha, já ficou. Aqui ficou um degrau, ó. Ui, peraí. Vou ver se eu consigo tirar esse degrauzinho aqui de cima com um palitinho. Antes que ele seque, ó. Já secou. Eu não vou forçar, senão ele vai sair da minha unha, ó. Aí segura um pouco mais, pra ele secar bem. Eu vou fazer em todas as unhas e depois eu mostro pra vocês a retirada, tá bem? Gente, todos os meus secaram degrauzinho, mesmo tirando o excesso, ok? Tudo bem, não tem problema, que depois a gente vai lixar esse degrauzinho pra acoplar o molde filme depois. Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez como que a gente coloca o acrílico no molde russo, tá? O meu pincel, ele é bem grande, tá, gente? Então ele é bem grosso na ponta. Então a gente tem vários tipos de pincéis. Esse meu acho que é 14, tem outros pincéis menores, que é um dos pincéis que eu quero comprar. A gente vem arrastando o acrílico, pega a pérola, ó, até primeiro risquinho, e vai puxando pra ponta. O excesso a gente tira, tá? Aí vai puxando assim pras laterais, faz uma canulinha, né? Ó, ele seca rápido, então tem que ser mais rápido nesse sentido aqui. Ó, aí tira um pouco da ponta, ó. Se certifica que não ficou nenhum vãozinho ali nas laterais. Aí eu vou pegar aqui e vou acoplar na minha unha. Ó, eu tive que apertar um pouquinho, tá? Eu fico esperando um pouco, né? Ele aderir na minha unha, ele secar um pouquinho, pra aderir na minha unha. Uns ficaram maiores que as outras, mas depois eu diminuo. Tá? Ó. Ele aderiu na minha unha. Pronto. Aqui ficou uma coisinha, deixa ali e olha como fica embaixo. Não fica nada escorrendo, ó. Não fica ali, ó. Tá limpinha a minha unha embaixo, ó. Limpinho, ó. Então, por que a gente faz esse primeiro processo com molde russo? Quem não tem muita habilidade com molde F1, ou até pra quem tem, é muito mais fácil fazer essa primeira sustentabilidade, né? Na unha, faz a ponteira. Quando vir com o molde F1, não vai escorrer nada pra baixo. A parte de baixo da tua unha vai ficar limpinha, ó, como essa aqui tá. E pode ver que ela não tá grossa. Depois eu vou tirar, vocês vão ver que não tá grossa. Entendeu? Agora eu vou fazer a outra unha. Essa aqui é o dedão. Então, eu vou mostrar pra vocês de novo como que eu faço. Então, aqui, arrasto. Pego a minha pérolazinha de acrílico, coloco aqui no molde e venho trazendo pra ponta. Ó, vocês perceberam que eu deitei o pincel? Ó, eu deitei o pincel. Aí eu tiro o excesso, tá? Molho um pouquinho aqui. Ó,
essa lateral tá faltando produto. Então eu venho, trago do meio pra lateral. Bem levezinho o pincel pra não ficar faltando produto, ó. Tá? Agora eu venho aqui no meu dedo e acoplo o meu molde. Pronto. E eu espero, assim como eu mostrei pra vocês, o acrílico aderir e secar um pouquinho na minha unha. Tá bem? Ó, saiu um pouquinho ali em cima, porque eu precisei dar uma firmada, ó, pra pegar nos dois lados. Bem certinho. Ó, já acoplei. Aqui eu não vou mexer agora, porque ele ainda tá úmido. E olha aqui. Olha aqui embaixo. Olha embaixo, tá bem limpinho. Se ficar uma coisinha, depois a gente tira com a broca, entendeu? Mas o importante é que não tem aquele horror de produto aqui escorrido embaixo da unha, aí o trabalho fica bem mais trabalhoso. A parte de cima não vai ter sustentabilidade. Vai ficar muito fina. Se ficar excesso de produto, tu não vai conseguir deixar a ponta bonita e fininha. Então é isso, ó. Esse aqui, o dedinho minguinho eu já fiz e já secou. É só tirar que nem o molde F1. Esse aqui também já posso tirar. Esse aqui também, olha só. É uma tip, só que ela é feita com o produto, entendeu? Ó, já tá sequinho. Olha embaixo. O que a gente vai fazer? A gente vai lixar esse produto. Nós vamos lixar. Deixa eu tirar aqui isso daqui, que depois eu vou fazer minha mão direita. Aqui, eu vou lixar a minha unha, tá? Ó, acho que essa aqui dá pra tirar também. Já tava meio úmida. Ó, essa parte aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, que tá aparecendo aqui, eu acho. Essa parte aqui, ó, ela não acoplou, então ela vai sair quando eu for lixar com a broquinha. Essa aqui, ó, vamos ver, olha aqui. Eu não faço almond na minha unha, tá, gente? Porque eu tenho essas bochechinhas, olha o tamanho da minha bochecha do meu dedo. Se eu fizer almond, vai ficar parecendo uma cobra-nagem, então eu não faço almond. A gente lixa normal a unha. Ih, essa aqui ficou fina demais. Eu vou fazer de novo, peraí. Ó, essa aqui ficou fina demais, gente. Deixa eu fazer ela e já volto. Ó, aquela ali eu fiz de novo. Eu precisei botar um pouco mais de acrílico na ponta, porque ela ficou fina demais. Então, quando ela fica fina demais, ocorre o risco de descolar, assim, que nem vocês viram ali, né? Eu tava lixando e ela pulou da minha unha, tá? Aí, deu uma acumuladinha aqui embaixo, ó. Ó, vocês podem ver. Deixa eu ver se eu consigo enxergar direitinho na câmera. Ó, deu uma acumuladinha aqui embaixo. Então, essa unha aqui, vou deixar ela secar mais um pouquinho. O que a gente pode fazer? Em vez de lixar com a lixa manual, a gente faz com a broca, até pra otimizar o tempo, né? Otimiza o nosso tempo aqui. Vou ligar aqui, vai fazer um barulhinho. Ó, aí eu vou diminuir um pouco na ponta. Vai ficar meio difícil de... Aqui. Vou diminuir um pouquinho na ponta. Ó, deixo ela mais retinha. E tiro esse degrauzinho que tem nela aqui, ó. Viu? Ó. Ó. Ó, podem ver que eu tô lixando no produto, eu não tô lixando minha unha. Tá? Aí eu já lixo ela toda pra tirar o brilho dela pra acoplar o molde F1 depois. Entendeu? Ó. Tira esse degrau. E pronto. Viu? Ó, saiu o degrau. Assim eu vou fazer com todas as outras. Diminuo aqui, né? Deixo mais retinha. Venho aqui e tiro o degrau da minha unha. Tiro o brilho pra acoplar o molde depois. Mesma coisa. Fazer isso em todas as unhas. Vou diminuir um pouco mais, essa aqui tá muito grande. Ó, ela não fica nem tão fina nem tão grossa embaixo. Viu? Vai ficar normal. Tem que ter muito cuidado pra não... Ó, esse aqui vai sair até aqui mais ou menos, ó. Vocês viram que ficou ali mais claro? É porque criou uma bolha, então a gente tem que tirar essa bolha aqui. Vem tirando o brilho. É só uma leve lixada, gente. Não precisa colocar força, porque ela tá com uma estrutura fina. É só pra tirar o brilho mesmo. E esse negocinho aqui. Vamos tirar essa aqui que já tá seca. Vamos só diminuir ela aqui. E tirar a escadinha ali, o degrauzinho que ficou. Pronto, tirei o degrauzinho que ficou. Agora vem com essa lixinha aqui. Só pra retificar ali. Que essa é menos abrasiva, né? Então, ela é mais fininha, ela deixa, ó, a unha bem niveladinha, ó. Viu? Desculpa se tá balançando muito a câmera, que essa minha mesa aqui, ela é bem instável. Não posso quase nem mexer nela, ela balança tudo. Então aqui, ó. Viu? Vem aqui de novo. Faço isso em todas as unhas. Tem que cuidar pra não queimar a cliente, que a broca numa rotação maior, ela esquenta um pouquinho, tá? Ó. Ó, eu passo em cima do produto, gente. Eu não tô passando na minha unha. Porque se eu fizer isso na minha unha, eu vou machucar o leito e vai ficar muito fino. Tá bem? Aqui ficou um degrau, ó. Vocês viram? Ficou aqui, ó. Um lascado. Isso aqui eu vou retificar com o molde F1 depois, tá bem? Pronto. Ó, como ficou. Agora eu vou limpar e vou escolher o meu molde F1 e já volto aqui. Bom, gente, já escolhi o meu molde, tá? Eu vou começar com o dedão, tá bem? Ó. O meu molde do dedão é o 0. É o 0. 0, 0. Vou colocar aqui o primer adesivador, que ele fica uma gominha. Eu aprendi no curso de maneio que o primer adesivador é uma base mais líquida. Se eu estiver errada, por favor, me digam. Olha, não precisa, ele seca muito rápido, tá? Então eu vou aqui, ó. Vou colocar, ó, acoplei o molde. Ó, e vai até a terceira... Deixa eu ver, dá pra mostrar aqui. Nossa, eu tô lá no além. Ó, o meu molde vai até o terceiro risquinho, ó. Então eu vou colocar o produto até o terceiro risquinho ali. Olha o meu pincel.
Dou uma escoada no produto. Venho arrastando o pó. Pego a minha pérola, deixo hidratar bem, né? Ó. E venho até do terceiro pra cima. Ó, se precisar de mais de líquido, a gente põe um pouco mais. Ó. Minha pérola secou rápido. Não preciso tirar tanto líquido. Vamos lá. Ó, não precisa tirar todo o líquido do pincel, aí tira o excesso. Ó, vem colocando nas bordas. Pra não ficar sem produto nas bordas. Ok? Ó, agora a gente coloca, acopla o molde na unha. Vamos lá. Sempre assim. Eu faço desse jeito, pra mim funciona, tá bem? Ó, acoplei, seguro. Ó, desse lado tá todo, desse lado tá todo. Seguro meu molde. Se der pra tirar o excesso dos calados, a gente tira. Se não der, a gente tira com a broquinha depois. Tá bem? E ó, acoplou o molde, ó. Vocês viram que deu uma extravasada de produto aqui do lado, né? Eu tirei com a mão. Mas quando a gente não conseguir tirar com a mão, a gente deixa, que depois com a broca a gente tira. O importante é que não extravase produto em cima da cutícula aqui, ó. Não pode extravasar produto aqui, tá? Aqui, ó. Tá. Por quê, Dani? Porque vai ser mais difícil de tu tirar. Tu pode machucar tua cliente no momento que tu passar a broquinha aqui, se tu não tiver uma destreza com a broca, tá? E aí, a cutícula da cliente fica bem fininha. Entendeu? A minha cutícula já é fina, ó. Eu nem tirei a cutícula, que parece que eu nem tenho. Tá bem? Agora vamos... Ai, minhas mãos grudaram no meu braço. Vamos para o dedo indicador. Também vai, ó, para o terceiro risquinho aqui, ó. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, molho meu pincel. Venho aqui, arrasto pra pegar a pérola. Ó, ela tá bem hidratada. Venho no meu terceiro negocinho ali. E vou acomodando o acrílico no molde. Tá bem? Sempre cuidando pras laterais não ficar sem, porque o acrílico, quando ele estiver bem úmido, ele se concentra no centro, tá? Ó. Acomodei, tá tudo certo. Venho e acoplo na minha unha. Do mesmo jeito que eu fiz com o dedão. Ó, vim na cutícula e deixo. E pronto. Quando a gente faz na gente mesmo, a gente sente quando chega até a ponta. Quando tu fizer na cliente, tu tem que prestar atenção enquanto tu tá acoplando, que ele vai, tipo, ter uma marcação ali do gel do produto quando já o produto tá descendo, tá? Tá bem? Ó, aqui deu uma extravasadinha aqui. Eu venho com o palitinho e tiro. Aqui é a mesma coisa, que nem aconteceu no outro, mas é mais na ponta, ó. Segura um pouco mais pra não criar bolha. Ó, vocês viram, ó, que não escorreu na cutícula. Ó, não escorreu na cutícula. Não precisa botar muito produto na cutícula, porque a cutícula não é uma área de quebra, entende? A cutícula é uma área de infiltração. Então, se tu pôr muito produto na cutícula, além de escorrer gel na cutícula, vai ficar muito grossa e vai causar infiltração. E olha aqui embaixo, ó. Não escorreu nada de produto embaixo, ó. Nada, nada. Ó, nesse aqui. Só que um pouquinho, mas é no caso do tamanho da unha, é só cortar depois. Ok? Então eu vou fazer as outras, mostro pra vocês a retirada. Rapidinho aqui, gente. Olha essa minha unha aqui, ó. Essa aqui, tá? Essa daqui, eu tive que repor produto, tá? Então, eu escolhi o molde 4, deveria ter sido 3. Um molde um pouco maior. Por quê? Porque como é o 4 e a gente não pode ser muito certinho na unha, o molde. Porque senão ele não vai ter espaço pra preencher a tua unha, o produto. Não vai ter espaço. Aí o que acontece? Vai ficar faltando. Olha aqui do lado, ó. Aqui eu tive que repor produto, ó. Eu tive que repor produto aqui em cima. E tive que repor produto aqui do lado, ó. Aqui, ó, viu? Então não escolham um molde certo da unha. Tem que escolher um molde com um número maior. Então, quanto menor o número, maior vai ser o molde, tá? Então, assim, não escolham um molde certinho da unha. Tem que ser um número maior. Esse aqui deveria ter sido o molde número 3, pra poder ter espaço do produto, pegar toda a extensão da unha. Então, vou continuar aqui e já mostro pra vocês. Ó, esse aqui do meu minguinho, o molde que cabia bem certinho nele foi o molde número 9. Aí eu peguei o molde número 8, que é um molde com um número maior. E, olha aqui, ó. Ficou certinho. Ó, pegou bem os cantos laterais desse lado também, ó. Pegou bem a lateralzinha desse lado aqui. Ó, eu não precisei repor ali. Esse aqui, ó, eu tiro depois com a broca. Mas olha como ele ficou perfeito, ó. Viu? Então tem que ser um número maior pra dar espaço pro produto acoplar na unha inteira. Ó. Só esse que deu B.O., gente. Só esse daqui. Os outros deu tudo certinho. O tamanho e a acoplagem. Bom, agora é hora de tirar. Eu adoro tirar o molde. Olha. Isso aqui a gente vai lixar, claro, mas olha aqui. Aqui ficou a marca, né, do degrauzinho. Imagina se eu não tivesse tirado o degrau. Ó, embaixo. Isso aqui tudo a gente retifica depois com uma broca. Aqui a gente aperta na ponta pra dar uma desgrudada. E depois tira. Olha. A perfeição que fica, ó. Eu sou apaixonada pelo molde F1. Depois que eu aprendi a usar bem direitinho. Nossa, tu faz tudo com molde F1. Olha que a perfeição. Não precisa nem lixar na cutícula, só aqui, ó. Esse aqui não precisa nem lixar na cutícula, ó. Só nas laterais. Então depois que tu aprende a técnica, vira uma chave pra ti. Otimização de tempo, durabilidade e outra naturalidade que o molde F1 traz. Esse aqui eu vou só dar uma lixadinha aqui um pouquinho, ó. Mas olha aqui. A unha sai praticamente pronta. Esse aqui, ó, que eu dei o B.O. Ó. Na raiz ele criou uma bolha, ó. Isso aqui vai sair. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado pra não criar esse tipo de bolha, ó. Aqui não criou, aqui ficou perfeito. Aqui ficou ótimo aqui também. Esse aqui eu fiz agora. Ó. Molde F1 é vida, gente. É vida. Quem não aprendeu a usar molde F1 ainda, por favor. Acorde. É maravilhoso. Ó, esse daqui. Peraí. Ai, eu vou lixar ele com a lixa manual, tá? Ó, vou lixar aqui no cantinho, lixo aqui no cantinho. E lixo a ponta. Posso fazer isso com a broca? Posso, mas eu gosto da lixa manual, porque eu tenho um controle melhor. Principalmente quando eu tô fazendo em mim, tá? Quando eu faço nas clientes, eu gosto de usar broca. Que daí não é difícil de usar broca. Mas olha aqui, ó. Aí vem puxando pra cima. Eu gosto de tirar as pontas, não deixo muito... E pronto. Olha isso, gente. Aqui ficou um pouquinho grosso aqui embaixo, peraí. Tem que tirar esse coisa daqui. Ó. Olha isso. A unha tá pronta, praticamente. Então, por exemplo, a broca... Qual que eu vou usar? Essa aqui. O molde F1, ele te ajuda horrores. Olha isso aqui. Olha, perfeição essa unha. Vê se precisa lixar quase nada. Então, a broca, ela te ajuda horrores. O molde F1 te ajuda horrores, entende? Ó, agora eu vou lixar essa aqui. Deixa eu pegar essa lixa aqui. Ela é um pouquinho mais grossa. Então, ela dá mais...
Ó, eu vou lixando e vou puxando pra cima. E ficou meio tortinha aquela unha ali. Se eu fizer almond, ela tá perfeita, almond. Ó, ela teria que ser um pouquinho mais ali na ponta, ó, pra ficar bem quadrada. Olha aqui, ó. Viu? Ela ficou meio bailarina. Bom. Ó, agora essa aqui. Ó, e vem de baixo e vou puxar, ó. Vocês viram que eu vou fazendo isso aqui com a lixa, ó? Ó, pra pegar toda a lateralzinha dela. Ó. Gente, eu só tô fazendo com a lixa manual isso aqui, que eu tô fazendo em mim, tá? Mas na cliente eu faço com a broca. Eu acho que essa aqui eu tenho que fazer com a broca pra mostrar pra vocês. Ficou meio torta aqui. Vou dar uma lixadinha aqui na ponta. Ó. Ótimo. Ó. Essa partezinha mais grossa aqui embaixo, a gente vai passar a broquinha. Vocês vão ver que a unha vai ficar super natural. E ela não vai perder estabilidade. Ela vai estar com ponto de tensão bem firme, então ela não vai quebrar aqui, ó. Ó, esse aqui é o ponto de tensão, vocês podem ver. Aqui, ó. Esse aqui é o ponto de tensão. E mesmo eu lixando aqui, não vai tirar a estabilidade do ponto de tensão aqui. Entendeu? Ai, cadê? Peraí. Ó, essa aqui eu vou ter que cortar com a lixa. Deixa eu ligar aqui. Com a broca, porque eu tive que acrescentar mais gel nela. Então ela ficou meio bugada. Então tem que ser uma broca mais forte. Ó, como ficou grossa ali embaixo. Viu? Porque eu botei mais gel. Aí eu venho e dou uma diminuída pra mim poder lixar ela um pouquinho mais. Vem aqui embaixo. Pego essa mesma broquinha. Eu gosto de fazer a parte de baixo com ela. Vou diminuir mais um pouco. Muito longa. Pronto. Agora eu faço o resto com a lixa. Ó. Vem de baixo pra cima. E lixo aqui em cima. Deixa eu sempre deixar ela bem quadradinha. Eu gosto de tirar os cantos pra não ficar me arranhando. Ficou grossinha ali, mas depois eu tiro com a broca. Se ficou aqui a luz saf, não tem problema. Pronto, voltei. Agora esse aqui também, nos cantinhos. Vem de baixo pra cima. Aí na ponta eu tiro com... Quando a ponta tá muito arredondada assim, porque tipo, o acrílico tu consegue moldar dentro da... Assim como o gel control, né? Consegue moldar o tamanho que tu quiser. Quando é um gel de construção que não seja control, a gente costuma... Ele costuma escorrer, né? Então com control, assim, ou com acrílico tu consegue moldar o tamanho e... Não só o tamanho, mas o formato da unha já no molde, ele já sai prontinho. Ó, eu vou tirando embaixo, pra não ficar muito grosso. Eu sempre faço assim, ó. Tá aqui a minha unha. E eu faço isso aqui com a broca, ó, pra fazer a ponta. Aí depois eu venho com ela pra tirar o degrauzinho que ficou embaixo. Ó. Viu? Nem liguei eu vi que tava com muito pó. Eu nem liguei o meu aspirador. Meu céus. Agora eu venho, mudo a rotação e tiro pro outro lado aqui. Gente, eu faço isso com as brocas que eu tenho, tá? Ó, a minha unha aqui, ó, ela ficou fininha, ó. E como vocês podem ver aqui embaixo, ó, que ela tá ainda grossinha, mas tá fina, tá natural e não perdeu o ponto de tensão dela, ó. Então a gente tem que ter um cuidado com a broca pra não tirar a estabilidade do ponto de tensão, que é o que vai segurar a unha pra ela não quebrar. Não viram? Pronto. Ó, a minha unha tá dançando porque eu não tenho como segurar ela, né? Quando tu vai fazer na cliente, tu segura assim, pra cliente não sentir a pressão ali, aquela parte do lixamento. O desconforto. Dou mais uma verificada, retifico as pontas, porque eu passei a broquinha ali pra tirar aquela ponta, né? Então, aqui do lado, retifico, deixo aquele cantinho que tá ali, ó, acomodando. Eu gosto da minha unha quadrada, mas com as pontas arredondadas, gente, porque daí ela não engancha em lugar algum, sabe? Ó, essa que quebrou ali, mas é só lixar aqui, ela já nivela aquela partezinha ali de baixo. Acho que eu vou ter que diminuir um pouco, ficou muito comprido esse dedão aqui. Peraí.
Ó. Viram? Como fica natural. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar uma broquinha na cutícula dela. Pra verificar se ficou alguma coisa, tá? Na cutícula. Vamos lá. Ó, não tem nada aqui. Eu nem precisava estar passando, né, gente? Mas é só por descargo de consciência. Pra deixar ela bem naturalzinha. Mas se tiver alguma coisa, já sai na broquinha, entendeu? Eu tô fazendo com a rotação pra esquerda, pra direita. Pra tirar. Depois eu troco a rotação e faço o outro lado. Vocês estão vendo como sai bastante resquício de acrílico, ó. Por isso a importância de fazer a finalização na cutícula. Por mais que a cutícula esteja muito bem feita no molde F1, ainda assim, ó, essa bolha aqui eu vou ter que tirar. Ainda assim a gente precisa fazer esse acabamento, porque sempre acaba ficando um pouquinho de produto. Então tem que acoplar bem o gel pra evitar que aconteça isso aqui, ó. Esse tipo de coisa aqui, ó. Vocês viram que nas outras não tinha nada de bolha. Essa aqui é a única que tem. Ó. Viu? Ó, sempre fica um pouquinho de produto lá na cutícula lá dentro. Ó. Agora foi, viu? Aí vocês que escolhem a broca que vocês vão usar, gente. Entendeu? Fica a critério de cada um. Agora eu vou passar a lixa buffer, que não precisa mais passar broca, porque a unha tá pronta. Pra tirar o brilho, pra começar a esmaltação. Ó. Pra tirar algumas imperfeições, então, que ficou. Ó. Viu? Tira todo o brilho. Pra fazer a esmaltação. Claro, eu tô demorando porque eu tô explicando e tal, né? Quando a gente faz, a gente demora um pouco mais mesmo. Mas, principalmente a mão direita, né? Porque eu sou destra, eu não sou canhota. Mas quando a gente vai fazer na cliente, é muito mais rápido. E daí tu usa mais broca do que lixa manual, entende? E nem eu tô usando aqui a lixa manual. Olha ali, ó. Ficou feio ali, ó. Porque teve aquela bolha. Vou ver se eu consigo arrumar aquilo ali. Agora passou um negocinho. Pra limpar bem, tirar bem pó. De todos os cantinhos. Ó. Então vocês veem, né? A naturalidade que fica a unha. Só essa aqui que ficou lesada por causa da coisa. Então vou baixar um pouquinho ela. Vou baixar um pouquinho ali pra ficar mais natural. Porque ela tava bem nivelada, mas como eu tive que tirar aquela bolha, ela ficou... Agora sim. Se tu quiser, tu pode pôr mais acrílico ali. Mas não tem nem muita necessidade aqui. No meu caso, eu não vou pôr. Agora eu vou fazer a esmaltação. Então, gente, pra esmaltação, eu escolhi esse branco leitoso, tá? Eu gosto muito dessa marca Shea Jaya da Shein, tá, gente? Ela tem uma durabilidade muito boa, não descasca. E outra, ela... A cor dela é muito intensa, é muito boa. Então é uma marca muito boa de esmaltação em gel pra comprar. Essa aqui também é da Shea Jaya. E eu vou botar em cima esse esmalte magnético pra fazer um efeito. Tá bom? Então vamos lá. Tem gente, eu vejo nail designer sempre colocando base ó, depois que lixa e tal, sabe? Eu nunca coloquei base. E a esmaltação sempre durou. Então, isso vai de cada profissional, entende? Esse esmalte ele é um pouquinho mais grosso que o normal, então tem que pegar pouca quantidade pra não ficar grossa na unha. Então, vou pegar e fazer aqui. Deixa eu só ligar aqui a minha lâmpadinha pra secar o gel. Peraí. Olha, é muita informação na mesa de uma manicure, coitada. Eu uso esses palitinhos aqui já com algodãozinho na ponta. Eu compro 500, eu acho, na Shein. Vem 5 saquinhos, eu acho. Vem 5 saquinhos com 10, com 100, quer dizer. Aí eu compro 500. Mas se tu não tem, tu pode pegar um palito de banana, que tu usa, né, pra tirar a esmaltação. Ou um palitinho desse aqui, que é o que eu uso. Coloca ali o algodãozinho e tira. Esses aqui já estão prontinhos, por isso que eu uso esse. Então vamos lá. Eu pinto do meio pra ponta, primeiro, tá? Aqui. Então eu pinto do meio pra ponta, primeiro, pra tirar o excesso de gel do pincel. E depois eu venho pra cutícula. Ó. Eu levanto um pouquinho assim o pincel, ó. E vem assim. Outra coisa que eu gosto desse pincel, desse esmalte da Shea Jaya é o pincel, né, gente? Olha só, ele faz direitinho o cantinho da cutícula. Ok. Se estrava... Ó, se ficou isso aqui um pouquinho, ó, deu uma sujeirinha ali, eu tiro. E tá feito.
Eu vou fazer o dedão primeiro pra vocês verem como vai ficar o efeito do magnético. Venho de novo. Venho da ponta, do meio pra ponta, peraí. Eu acho que é por causa dessa minha luz de LED aqui, ó, tá secando o esmalte. Venho do meio pra ponta. Depois eu faço a parte da cutícula. Não precisa pôr muito esmalte no pincel pra não ficar grosso. Gente, eu tô com a minha ring light aqui, e olha que ela tá secando o gel, porque ela é LED. Então tome muito cuidado. Não é bom fazer vídeo com a ring light, porque ela seca o gel. Ela é LED, ela vai secando. Mas eu não tenho outra alternativa a não ser usar a ring light pra poder gravar pra vocês. Essa maquininha aqui, ó, essa luzinha aqui, é igual a cabine, só que ela é mais concentrada as luzes, entendeu? Ó, já secou, viu? Ó, não tem goma nenhuma esse esmalte maravilhoso, não tem nem goma. Eu vou comprar a base dessa marca e o top coat. Agora eu venho com o magnético, olha, bem brilhoso, esse aqui é prata, olha, bem brilhoso. Agora eu venho com ele e passo em cima. Mesmo esquema. Faço primeiro do meio pras pontas e depois o que sobrou no pincel eu venho e faço cutícula. Aí não fica grossa. Ó. Venho com o meu imã. Tem vários imãs até pra fazer florzinha, mas eu não quero. Ó, eu venho assim. Ver se vocês conseguem ver o efeito que tá dando. Agora eu vou concentrar o brilho no meio. Ó. Olha aqui. Que top, né? Nossa, fica linda minha unha. Maravilhosa. Ó. É assim. Que top, né? Agora eu vou fazer as outras todas. E já venho mostrar pra vocês o resultado. Gente, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Como meu dedo, vocês podem ver que tem bochecha, né? Olha o tamanho da bochecha do meu dedo. Olha o tamanho da bochecha do dedo. Aí o que acontece? Como meu dedo tem bochecha, na cliente, às vezes a cliente não tem, mas é bom fazer. Segurar, tracionar pra baixo, ó. Aí tu deixa a unha totalmente livre, tá? E isso é bom principalmente pro dedinho que tem bochecha bastante, que nem o meu, ó. Tu pega o dedinho da cliente, pega assim, e deixa a unha totalmente livre pra esmaltação, tá bem? Então era isso, ó. Eu vou pegar aqui. Ó, nem tem muito, ó. É só um cheirinho de gel. Aí vem aqui, ó. Vem da ponta. E vou fazendo. Depois eu venho aqui na cutícula. O meu não tem como não sujar, porque... Aí eu venho, ó, com um palitinho, aquele que eu falei. Deu uma sujeirinha ali, ó. Uma sujeirinha. Tira essa sujeirinha, porque isso aqui vai secar, isso que é gel. Se secar na unha da frente vai ficar ruim. Eu vou secar meu esmalte todo aqui. Vou fazer a segunda mão e já venho mostrar pra vocês o magnético. Mais uma coisa que eu lembrei. Se vocês têm um pincel, por exemplo, tem esmalte que tem o pincel mais quadradão, tá? E vocês não conseguem pegar bem os cantinhos, vocês pegam um pouquinho do esmalte, eu vou pôr na minha mão, mas coloco num... Eu comprei esse anelzinho aqui da Shein pra fazer isso, ó. Aí põe uma pérola de esmalte aqui, uma sujeirinha de esmalte. Pega aqui com o teu pincel, vem, afasta a pele da cliente e pega toda aquela partezinha ali que tu não conseguiu, vem com o pincel fininho, ó. Ó, e pega bem, ó. Toda aquela parte que tu não conseguiu. Aqui eu dei, ó, escorri um pouquinho, aí eu tiro com um palitinho. E tá pronto. Coloco pra secar e feito o brick. Bom, agora eu já fiz as duas mãos de esmalte, tá? E eu vou fazer a parte do magnético. É só uma demão de magnético, não tem necessidade de passar duas. Nesse caso, tá? Se tu for passar só o magnético, aí é melhor passar duas mãos, tá? Mas quando tem o esmalte embaixo, assim, não tem necessidade de passar duas. Ó, aí eu venho, concentro toda coisa no meio. Ó, aí seco. Tô com uma certa dificuldade de pintar com essa ring light ligada, então tome cuidado pra comprar. Por exemplo, se quer gravar um vídeo, não comprem o suporte com a ring light, compra sem. Por quê? Porque a ring light ela é de LED e o LED seca o gel. Então conforme eu tô pintando, eu tô sentindo que tá mais secando grosso o esmalte. É porque ele tá secando, entendeu? Outra coisa, é legal fazer no molde F1 o acrílico? É, muito bom, muito prático, tá? Só que tem um porém, ele fica com a unha, deixa a unha mais grossinha. Porque ele é mais grosso. Então se deixar muito fino, acontece que nem aconteceu com essa aqui. Lembra que eu fui lixar e ela simplesmente saltou? Então não dá pra fazer muito fina essa unha. Dá pra fazer sem aquela extensão de baixo, com a tip a primeira vez que eu fiz a tip, dá pra fazer, não tem necessidade de fazer aquilo ali. Pode fazer direto com o molde F1. Mas a minha tip tava bem fininha, então ela não é a tip que deixou grosso. Então é assim, gente, que a gente faz o... Pode fazer o que tu quiser na tua unha de magnética. Pode fazer assim, pode fazer francesinha. Pode fazer assim, ó, deixa só um lado, olha, fica meio aveludado, fica bonito. Só que na minha unha eu quero fazer assim hoje. Ó. Ó. Aí fica assim. Ai, que lindo que ficou. Eu pelo menos gostei. E tá super tendência esse esmalte magnético, viu? Muito legal. Agora eu vou finalizar, vou passar o top coat. E é isso, gente. É essa unha que eu fiz, no molde refil, no molde russo e com esmalte magnético, tá bem? Beijinho. Gente, rapidinho aqui. Eu finalizei já, tá? Tá assim a minha unha. Qual é o meu feedback? Eu tenho que treinar bastante. Por quê? Porque ela ficou muito grossa. Eu achei que ela ficou alta demais, olha aqui, ó. 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 Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Eu achei que ela ficou alta demais. E aqui assim, ó. Achei que ela ficou larga. Eu poderia ter passado uma broca aqui, só que a função do molde F1 é simplesmente otimizar o nosso tempo e facilitar a nossa vida. Então,
Se tu tá usando o molde F1 e ele não tem um ponto de tensão alto, olha aqui, ó, ele não tem. Aqui o ponto de tensão dele não é alto, ó. Então não era pra ficar desse jeito, entende? O ponto de tensão não é alto. O problema é que o acrílico, ele, se tu fizer muito fino, ele vai quebrar. Então eu fiz aqui a esmaltação e na ponta, ó, ficou grossinha. Aí o que que eu faço? O que que a gente faz? A gente pega uma broquinha e faz a ponta. De novo, com a broca. Pra afinar ela, sabe? Essa, no caso, é a finalização da tua unha. Ó. Faz a finalização pra não deixar aquela coisa horrorosa de grossa. Porque a gente passa 4 mãos de gel em cima da unha pronta, né? Que é as... Aqui eu passei 4. Na verdade, a gente passa 3, né? Que é as 2 mãos de esmalte mais top coat. Ó. Olha como ficou. Aí tem que retificar aquela ponta ali que a gente já tinha feito, mas por causa do gel a gente faz de novo. E é isso aí, gente. Aí retifica tudo, passa um pouquinho mais embaixo também pra tirar um pouco da grossura. Mas bem leve, gente, bem de leve, não taca ali broca, senão vocês vão acabar deixando fina demais. Ó, agora eu vou limpar embaixo, em cima. Tem nails designer que colocam, que passa o top coat embaixo. Eu sempre esqueço de passar, porque é bom passar pra deixar limpinho ali, sabe? Deixa eu pegar um papelzinho aqui e secar minha mão. Agora eu vou passar o óleo na cutícula. Ó, veja que a minha cutícula tá assim, porque eu não fiz a minha cutícula, tá? Eu não fiz a minha cutícula, porque ela é muito fina. E aí, esse é o resultado, gente, da minha unha. Eu vou fazer a mão direita. Eu não vou fazer com a tip que eu fiz nessa, ó. Mas eu acho que ficou muito grotesca. Assim, então eu tenho que praticar bastante. Porque com o gel ela fica perfeita, ela fica fininha, fica bonita, não fica alta desse jeito, ó. Mas eu preciso praticar, eu tenho que sempre... como é que eu vou testar as técnicas, né? Em mim tem uma técnica muito legal, que tu pinta primeiro aí o molde, depois tu passa o produto e acopla o molde com a unha já pintada. Isso eu quero também fazer. Ó, então ficou assim, ó. Só que eu acho que ela ficou muito grotesca. Isso tem que praticar, gente. Se a gente faz uma vez e acha que não ficou bom, é porque na cliente também não vai ficar e a cliente vai reclamar se a gente fizer nela do jeito que a gente fez na gente. Ó, eu não gostei dessa primeira aplicação que eu fiz. Mas, assim que ficou minha unha. O que vocês acharam?